Queridos, não é o fim. Não é o fim. Esse é o tema da nossa série de mensagens. E hoje, com o título da mensagem, nós vamos manter o tema ali, mas hoje nós vamos falar sobre transições necessárias. Na nossa vida, é necessário nós entendermos que estamos em constante mudança. Constante mudança. E todos os propósitos, vocês estão prestando atenção? Todo o propósito, todo o foco nosso precisa estar concentrado em um detalhe, de que nós estamos em constante mudança. Nós temos, por exemplo, alvos, metas. Às vezes, diferente do irmão, tem gente que acerta de primeira um sonho. A pessoa já mentaliza, põe no papel, projeta, e no primeiro tiro, o cara empresário já estoura e fica rico. Entendeu? O emprego do cara dá certo, o relacionamento amoroso dá certo, casa dá certo, arruma namorado, entendeu? Às vezes é de primeira. Mas às vezes tem gente que tá tentando sentado, tá tentando de pé, tá tentando, sabe? Até batizou nas águas, é até crente. E continua jogando e parece que ainda as coisas não estão dando certo. Mas nós vamos entender que no reino de Deus, a mudança faz parte do processo. E transições é necessário na nossa caminhada. E vamos entender também hoje, com a mensagem de que transições é necessário, que o processo é tão importante quanto acertar aqui o nosso alvo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, hoje, tenho muitos sonhos realizados que antes estavam no papel. E hoje eu tenho o seguinte entendimento. Eu falo, gente, realizou o sonho. Sempre quis ter um carro com ar-condicionado. Vocês acreditam? Sempre quis. A Grazi e eu, nós tínhamos um Paliozinho que não tinha ar-condicionado. E a gente viajava, a Grazi vai lembrar disso, né? Era um atestado da nossa realidade. E o calor era tão grande, Alex, que nós levávamos um borrifadorzinho de água. Não tinha ar-condicionado. O que nós fazíamos? Dentro do carro. Aí ficava fresquinho. Nós ligávamos o arzinho ali, segurava uns 15, 20... O vento, né? O ar, eu falo o vento. Nós ligávamos o vento ali, que é o ar quente que fala, né? Aquele vento do carro normal. E aí dava aquela refrigerada e ó, borrifava de novo. E a gente sonhava, falando, em nome de Jesus, nós ainda vamos ter um carrinho com ar-condicionado. E hoje a gente tem. E é normal, sabe? A nossa vida não virou, nós não viramos extra power porque temos um carro. Não, é só um detalhe. E aí a gente começa a observar algumas coisas e percebe que o processo parece que é mais gostoso. Porque faz parte do querer. Nossa, a gente quer tanto, né? Arrumar um emprego bom. E aí parece que quando arrumei. Parece que o tempo passa e aí o salário do emprego bom que a gente almejava encaixa dentro da nossa realidade. E a gente começa a falar até o quê? Parece que eu estou precisando de um emprego mais bom ainda. Para ganhar até melhor. Estou usando alguns exemplos para a gente lembrar que a caminhada, o processo, é tão importante quanto alcançar o objetivo. Foi gostoso ou não foi o processo da brincadeira? De jogar a bolinha, de correr, de pegar, de batizar a bolinha e tentar de novo. Por quê? Porque o processo, porque o tempo de caminhada até alcançar é importante. É gostoso, é prazeroso, nos ensina. E olhando para a palavra de Deus, nós vamos entender isso. Abra comigo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Com o título da mensagem, Transições Necessárias. Nós vamos entender que não é o fim. Não é o fim, queridos. Talvez o momento que você está passando agora não defina a sua vida por um momento. Não defina a sua vida por um momento. Talvez o momento agora é de dor, mas a sua vida não é dor, é um momento. E talvez o seu momento agora é de alegria. Cuidado, não defina a sua vida por um momento de alegria, porque talvez está bom agora. Mas se prepare, que pode ser que fique ruim. E nós temos que estar preparados. Amém? Filipenses 1,6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a gente olha para esse versículo. Acabou, concluiu? Não, porque o próprio Jesus está falando para nós que vai completar. O próprio Paulo está falando aqui através desta carta escrita
para a igreja de Filipos: olha, aquele que começou, ele ainda vai completar, não terminou. Ainda tem coisa para fazer. Se tem coisa para fazer é porque está em mudança, está em transições. Eu tenho a plena certeza, querido, que muitas coisas que ainda eu não recebi é porque eu não estou pronto. Então Deus está trabalhando em mim para me fazer uma pessoa melhor para receber aquilo que Ele tem para mim. Porque talvez a gente ainda não ficou rico, milionário, ganhando muito dinheiro. E nós não estamos prontos para lidar com um salário de 20 mil. Como que eu quero ganhar 50 mil? Não dá. Aí a gente continua ganhando quanto? Um salário mínimo. Mas por quê? Ué, porque é o que a gente consegue administrar. Como que Deus vai nos dar mais se a gente não tem condição e capacidade para gerenciar e administrar aquilo que é de Deus? Se a gente pegar, por exemplo, uma criança e falar para uma criança assim: ó, vou te dar aqui 10 reais, 20, vai gastar tudo com o quê? Com doce, com chocolate, com bala, porque não está preparado para administrar, gerenciar aquilo que Deus tem. Sabe o que diz Gálatas, capítulo 5? O herdeiro, se for criança, ainda que seja herdeiro, ele não vai receber, porque ele não tem condição, capacidade de gerenciar aquilo que é dele por direito. Eu parafraseei, tá, gente? Eu parafraseei. Então o herdeiro é herdeiro, mas se é criança, ele não pode receber ainda. E nesse entendimento de que não é o fim, de que nós estamos em constante mudança, Deus quer trabalhar em nós e através de nós. Quantos estão entendendo a introdução da mensagem? Queridos, Deus está trabalhando com a rede de jovens nossa. Você sabia que Deus está transicionando a nossa galera, a nossa juventude, para algo novo em 2026? Aí, alguns entenderam. Vou repetir para ver se todo mundo entende. Vocês sabiam que Deus está trabalhando em nós, a nossa galera, a nossa juventude, para viver o novo de Deus em 2026? E quando que começa? Amém, pode aplaudir Jesus aí. E quando que começa o novo de Deus? Hoje. O processo de transição e amadurecimento, ele não vai começar só quando eu acertar a lixeira. O povo, agora ele é pastor. Começou domingo passado? Começou domingo que o óleo caiu na cabeça? Não, gente, é um processo. Um processo de que, por exemplo, nós estávamos no almoço de domingo, e no almoço de domingo a gente festejou em família a consagração. E o meu pai, em lágrimas, se lembrou de quando eu, com 10 anos de idade, já pregava a palavra de Deus. Com 10 aninhos. Aí o povo acha que um ministério pastoral começou domingo. Não! É um processo de transformação, de mudança, onde Deus vai fazendo e ensinando e moldando. Entende, gente? E vai nos deixando preparados para receber aquilo que Ele tem para nós. Então, Gálatas capítulo 5, Filipenses 1:6, nós já começamos a abrir a nossa mente de que Deus ele vai nos dar exatamente na medida e na proporção da nossa condição e capacidade de receber dele. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Diante disso, Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Daniel, mas eu estou tentando jogar a bolinha. Já tentei sentado, em pé, agachado. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual que é o nosso papel então, Jefferson? O nosso papel é continuar jogando. Sabe qual que é o tópico número 1 aqui dessa nossa conversa hoje? De que transições são necessárias, porque não é o fim. Sabe qual que é o primeiro tópico para você que está anotando? O seu posicionamento define o seu destino. Vou repetir. O meu posicionamento define o meu destino. Queridos, como eu disse para vocês, tem algumas conquistas minhas hoje que uma vez lá atrás já foi um sonho. Eu só me tornei um escritor porque o meu posicionamento me permitiu, as minhas decisões me permitiu chegar à condição de ser um escritor. Hoje, em uma consagração pastoral, eu só cheguei nessa consagração porque as nossas decisões e atitudes construíram, corroboraram para isso. Imagina, Maíla,
Eu tenho um sonho de ser ministro de louvor. E não faz nada. Não estuda música. Não estuda a palavra de Deus para ministrar, porque está ministrando algo, né, Nath? Está ministrando algo de Deus. Então, se o meu posicionamento e as minhas atitudes não combinam com o que eu quero, vai dar ruim. E por que eu coloquei o meu posicionamento? Vocês perceberam que em cada atitude de vocês teve um posicionamento? O primeiro jogo foi sentado. O segundo, você já se posicionou diferente. Qual foi o seu posicionamento na segunda jogada da bolinha? Fiquei em pé. Eu me posicionei de ficar em pé, não quero acertar esse trem. O terceiro, eu preciso buscar algo espiritual, vamos batizar a bolinha, vamos levar a bolinha para ficar mais pesada, é ou não é? Não melhora para jogar? Então, outra decisão, outro posicionamento, eu molhei a bolinha. E por fim, você chegou a uma conclusão. A vida te ensinou tanto no processo, que você levantou e fez o quê? Ficou mais assertivo? Levantar e jogar a bolinha aqui? Ficou ou não ficou? É lógico que eu não falei para vocês fazerem isso de primeira para fazer parte do processo. Mas o processo foi nos ensinando que o posicionamento correto combinava com o propósito que eu estava estabelecendo. Eu quero passar no curso do sargento. Sabe quais são as atitudes que eu estou combinando com esse propósito? E estudar, queridos. Estudando. Estou estudando legislação, estou lendo e etc, etc, etc. Vocês estão entendendo, gente? A minha pergunta para fazer você refletir: qual posicionamento você tem tomado que combina com os propósitos que você está escrevendo? Porque não é o fim. Não se defina pelo momento, mas interprete quais as decisões que eu preciso tomar para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Por quê? Porque transições são necessárias. Do mesmo jeito, lembra do loop? As mesmas atitudes, os mesmos resultados. Fala isso para quem está ao teu lado. As mesmas atitudes, os mesmos resultados. E sabe o que a gente precisa entender nesse processo de transição? É necessário morrer atitudes antigas. É necessário morrer atitudes antigas para que o novo de Deus possa nascer. Vou fazer vocês refletirem agora. Deus estava convidando Josué para um novo tempo. Josué agora iria conquistar a terra prometida. Sabe o que a palavra de Deus fala para nós em Josué capítulo 6, versículo 1? Abre aí todo mundo. Josué 6, 1. Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não, Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. 1:6. Rapidinho, gente. 1:6. 1:6. Josué 1:6. Diz assim, ó. Depois da morte de quem? De Moisés. Ô, gente, 1:1. Eu tô tão acostumado com Josué 1:6. Seja forte, corajoso. Desculpa, gente. Pastor Fábio entrou aqui em mim aqui. Em mim. Entrou mesmo em mim. Josué 1:1. Vocês estão atentos, hein? Sim, senhor. Josué 1:1. Depois da morte de quem? Servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Até aí tá ótimo. Para conquistar algo novo, Moisés estava morto. O velho morreu. O antigo tinha que morrer. Para que Deus pudesse derramar o novo. Não, quer entender isso melhor? Isaías capítulo 6. Isaías 6. Com certeza contribuiu para eu. Na verdade, está fácil de justificar. Aqui na minha pauta está primeiro Isaías. Então eu falei Josué, mas li o 6:1. Então foi isso que aconteceu. 6:1. Todo mundo, a maioria lembra desse versículo. Erro é erro, não adianta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono, e a aba das suas vestes enchia todo o templo. E aqui no decorrer você vai ver que Isaías teve uma experiência com Deus. Por quê? Após abandonar um contexto antigo, morreu.
Queridos, o que é que precisa morrer na nossa vida para a gente alcançar novas atitudes? Nesse processo de transições, eu continuo sendo a mesma pessoa ou eu vou entender que agora que eu aprendi a jogar o papel em pé, não faz parte mais de mim jogar sentado? Porque eu descobri que é mais fácil fazer o quê? O que eu descobri, gente? Eu descobri que é mais fácil jogar em pé. Mas você, no processo da vida, aprendeu que se você levantar e for lá, corre lá em cima. Se você for lá e depositar, consequentemente, o que ele fez aqui? Ele matou todo o passado dele de jogar sentado, jogar em pé, ficar tentando, porque agora ele tem as manhas, ele tem o segredo, ele tem uma intimidade tão grande com o cenário, com o ocorrido, que ele agora sabe que ia chegar lá. Pode vir, filho. Ele sabe que ia chegar lá e depositar. O que eu estou querendo dizer com essa dinâmica, queridos? Que para discernir a necessidade de mudança, eu preciso abandonar o velho. Pegou? Traz para a sua realidade o que a gente precisa abandonar para alcançar o novo, para viver o novo, para viver uma transição, uma mudança. Se Deus quer nos levar a alcançar lugares altos, e eu entendo que não é o meu fim, eu preciso também entender o que eu tenho que abandonar. Galera, é simples. Se você já sabe que uma vida de quem não ora não dá em nada, abandona o velho e começa a fazer o quê? Ora, começa a orar. Começa a ter uma nova vida, um novo estilo de vida. Quem não se posiciona é moldado pelas circunstâncias. Quem não se posiciona se torna refém do cenário. Quem se posiciona se torna protagonista de uma história de sucesso. Quem se posiciona é decidido. Quem tem atitudes se torna protagonista de uma história de sucesso, aonde Deus é aquele quem te inspira e te sustenta. Quantos estão entendendo, gente? Alguns exemplos de quem se posicionou na Bíblia. Lembra de Josué 24:15? Eu e a minha casa, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão. Lembra de Romanos 12:2? Não vos conformeis com este século, não se conforme, mas se posicione. Mas renovai-vos, renova esse mundo com o poder da palavra de Deus em você. Amém, queridos? Olha, não se conforme com este mundo, mas transforma ele. Transformação, mudança pela renovação da tua mente. A gente precisa atualizar. Vira para quem está ao teu lado e fala isso. Nós precisamos nos atualizar. E Deus está pegando essa galera, Deus está pegando esta rede de jovens, e Ele está querendo nos atualizar. Amém, queridos? Deus quer nos levar a um novo estilo, novas mudanças. Deus quer nos levar a novos resultados. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar, rede de jovens. Vamos nos preparar, porque Deus tem algo novo para nós. Amém? Tu crês? Aleluias. Eu gosto muito desse versículo de Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Até no posicionamento de um cristão, para se levantar contra o diabo, tem que ter um posicionamento, uma atitude, uma decisão. Segundo tópico da nossa mensagem. Quero lembrar você que não é o fim, e eu quero lembrar você que transições são necessárias. O primeiro tópico foi sobre posicionamento. O primeiro tópico foi o seu posicionamento define o seu destino. O segundo, o novo de Deus nasce da sua rendição ao poder daquele que criou. O novo de Deus nasce da nossa rendição diante daquele que sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E Deus, Ele quer fazer o novo baseado na condição de entrega nossa. O tanto que eu me entrego é exatamente proporcional ao tanto que Deus vai conseguir me encher. É por isso que eu costumo falar isso até com dízimos e ofertas. Tem gente que é taxadinho, né? Não, eu dou os 10%, amém. Deus não quer os seus 10%. Ó, pastor falando isso. Deus não quer os seus 10%, não. Deus não precisa disso, não. Mas tem um detalhe que Deus quer. Deus quer o seu tudo. Entenderam a diferença? O tanto que 10% é pouco? É pouco.
Porque quando eu entrego tudo, tudo está disponível para que Deus faça o que Ele quiser, do jeito dele. E quando eu entrego tudo, eu entendo que eu preciso exatamente do suficiente para viver bem, para viajar. Porque eu já falei com Deus, falei, Deus, isso é inegociável. Para fazer a obra igual a gente faz para servir, eu preciso descansar a cabeça. Né, amor? Senão as pessoas, gente, as mesmas pessoas que nos curam, nos fazem surtar. Então a gente tem que ter esse entendimento. Um dos conselhos de uma das pastoras que estavam aqui ministrando e orando por nós foi esse: aprendam a descansar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque na mesma proporção da nossa entrega, Deus ele vai estar pronto para derramar sobre nós. E digo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme o poder dele que atua em nós. Efésios 3:20. Quem está entendendo isso, gente? Então, se eu entrego pouco da minha vida para Deus, eu tenho pouco de Deus. É assim que funciona, gente. A palavra de Deus não. A palavra de Deus diz que Ele não tem filhos prediletos. Não tem. Não tem. Mas vocês sabiam que a palavra de Deus diz que Ele tem filhos íntimos? Tem diferença minha com o Leandrão buscando a Deus? Não, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Eu amo mais o Everton do que o Jefferson. Não, Deus não faz isso. Mas Deus ele faz o seguinte: eu sou mais íntimo do Everton, porque o Everton ele tem mais tempo dele comigo. Deus faz isso. Galera jovem, imagina se eu e você despertarmos para esse entendimento e nós irmos para o trabalho tendo a certeza de que eu tenho intimidade com aquele que me acordou hoje de manhã. Vocês estão entendendo que é diferente? Deus nos chama para uma transformação, para uma mudança, para uma atualização. E aqueles que estão próximos, íntimos, descobrirão mais coisas do que aqueles que estão distantes. Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas, guardadas, Deus tem para os filhos, Deus tem para revelar para você. Vocês estão entendendo isso, gente? Então o novo de Deus, nesse processo de transição, de atualização, ele só vai acontecer na proporção da minha entrega. Quem lembra do vaso? Deus ele não quer simplesmente pegar você como vaso e costurar você. Ele quer te quebrar. Eu vou repetir isso, que tem gente que não prestou atenção. Deus ele não quer só remendar algumas coisas. Ele quer quebrar você como um vaso, porque assim ele tem a condição de fazer um vaso novo do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Isso está lá em Jeremias 18:4-6. O vaso que ele fazia de barro se estragou, então tornou a fazer dele outro vaso. Esse versículo eu acho ele incrível demais. Abre ele, todo mundo aí comigo. Isaías 43:18, todo mundo. Isaías 43:18. Nesse processo de que não é o fim, que transições são necessárias, Deus quer me mostrar que Ele tem algo novo sobre a minha vida. A Graça também gosta demais desse versículo. Isaías 43:18. Pode ler, queridos. Hoje vocês estão bons de Bíblia. Isso aí ajuda demais, hein? Lê para nós, Gabi, bem altão aí. Uau. 19. Nossa. Não, aí deu, tá ótimo. 18:19. Esqueçam que se foi. Não, mas só o 18:19 tá ótimo. Ah, tá. Essa última frase é do 19. Não, mas até onde você leu tá ótimo. Até no ponto de interrogação. 19a. Esqueçam que se foi. Olha a minha tradução, NVI. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não estão vendo. E ele fala que ele vai abrir até rios aonde? No deserto. Deus quer fazer coisa nova. Quem aqui quer viver o novo de Deus? Quem quer viver o novo de Deus, galera? Transições são necessárias, não é o teu fim. Entenda o que está acontecendo com você. Deus quer te levar para algo novo. Deus quer levar essa galera para um tempo novo. Deus quer levar essa rede jovem. Escuta aqui, gente. Nós teremos 3 encontros. 3 mensagens dentro dessa série. Não é o fim. Semana que vem, nós teremos mais íntimos. Quem curte mais íntimos aí? Aplaude Jesus aí, aplaude Jesus. Sexta-feira, não vai ser no sabadão. Sabadão é feriado, nós puxamos para sexta-feira, para todo mundo estar junto. Dia 14. Então, galera, presta atenção. Sexta-noite nós vamos ter mais íntimos. Um trem muito gostoso de comunhão.
Então venham preparados. Por quê? Porque nós vamos levantar oferta para cobrir esses mais íntimos. Vai ser uma noite maravilhosa. Então vem preparado para ofertar. Talvez você nunca ofertou em algum mais íntimos. Venha preparado para abençoar. Sabe por quê? Porque o propósito é nós levantarmos recursos para abençoar todo mundo que está aqui. Amém, queridos? Então venha preparado para a gente ter uma noite de comunhão maravilhosa. E depois nós vamos ter mais uma rede de jovens no outro sábado. E dezembro nós teremos 6 horas de adoração. Quem lembra do nosso fechamento da rede de jovens com 6 horas de adoração do ano passado? Foi fogo, não foi? Aquela estrutura aqui de cruz no chão. Foi retrasado. Ano passado foi 6. Foi 6. Das 15 às 21. Foi? Certeza. 12 horas foi no retrasado. Já fizemos 24. Gente, serão 6 horas de adoração. Olha para onde que Deus está nos transicionando. Olha, quando o novo de Deus nasce, o velho morre. E eu descubro que eu não quero passar só um momento, eu quero passar o tempo todo na presença de Deus. Último tópico. O processo não é o fim. E o caminho faz parte do propósito. Não é massa isso? O processo não é o fim. E a caminhada faz parte do propósito. Quem gosta de viajar aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem gente que não gosta. Quem não gosta, não gosta. A maioria igual. O Wilton levantou até os pés. Olha lá, também. Viajar é bom, é ou não é? Tão gostoso quanto chegar no destino. É a viagem, gente. É a viagem. É você parar no posto, tomar um cafezinho, um pão de queijo, uma coquinha gelada. Aí você vai e visita. Então, viajar é gostoso, é delicioso. E faz parte do propósito. Olha o que a Maíra falou. Suporta o processo, que o propósito é alcançado. Suporte o processo. Quantos processos nós já suportamos junto, né, amor? Quantos processos. Gente, e agora eu quero falar um negócio com você aqui. Olha para mim aqui. Separa essas duas, por favor, só para evitar delas. Não, gente, é processo judicial, não. Não, mas nem precisava falar. Todo mundo está entendendo que é o processo do... Ah, você está falando eu e você. Quantos processos? Não, quantos processos na vida, né? No decorrer da labuta. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Escute. Talvez tem gente que está do teu lado que está sangrando de dor. Passando por dias difíceis. E a gente nem sabe. E a pessoa está sorrindo. Quantas e quantas vezes a gente já via aqui para a igreja, doendo, machucado. Mas era necessário resistir o processo, esse processo de dor. Por quê? Porque o nosso foco é Cristo. A Grazi e eu estamos projetando algumas coisas para produzir, e uma delas, dentro do nosso roteiro, é a conclusão que nós chegamos da vida ministerial. Presta atenção, olha aqui para mim. 2 Coríntios 4. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não adulteramos a palavra, nem usamos de engano, mas mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos que carregamos o morrer para que a vida de Cristo seja gerada em nós. Suportar o processo, queridos, é entender que ainda que esteja doendo, está machucado. O versículo 18 de 2 Coríntios 4 nos lembra que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso de glória. Não é sobre, queridos, não é sobre essa terra, não é sobre ser reconhecido aqui, não é sobre ser reconhecido ali em cima ou aqui embaixo, não. É sobre a eternidade com Cristo. E ainda que no processo a gente carregue dor, lutas, dificuldades, feridas, ataques, eu preciso constantemente me lembrar que as leves e momentâneas tribulações estão produzindo um eterno peso de glória. Por isso, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, passageiro, está mudando.
mas não é o fim. E eu fixo os meus olhos naquilo que é eterno, Jesus. Amém, queridos? Hoje a Grazi fez algumas fotos nossa lá correndo na trilha. Quem viu meu Instagram aí? Eu fiz até uma pose bonita lá assim, tal. A única foto que focou foi a primeira. As outras foi desfocando. Tá vendo? Fala de transição. Você quer que conta tudo que aconteceu hoje mesmo? Tudo. Só a primeira parte. Isso aqui é uma rede de jovens, né? A palavra toda espiritual, mas já quebra com o tempo. Quem é corredor sabe que de vez em quase sempre dá uma dor de barriga. Ah, não? A Grazi já começou a corrida tomando a picada de marimbondo aqui no bumbum, aqui, ó, na porpança. E do Ney dá uma dor de barriga absurda na Grazi. Não vou contar o resto, não. Queridos, corremos hoje na terra. E a Grazi fez algumas fotos. E olha o tanto que conecta com a mensagem. Não é o fim. A única foto que prestou foi a primeira. As outras foram desfocando. E focou só no trilho do trem. Depois vocês olham meu Instagram lá, o feed, tá no feed. E tem tudo a ver com o que Cristo tem falado ao meu coração esses dias. A gente começa com sangue nos olhos, querendo acertar o alvo. Taca sentado, taca em pé, e molha, e corre, e pega a bolinha. Só que as coisas vão mudando e você vai percebendo que não é sobre você, não é sobre o que você está acertando. Mas é sobre Jesus, é sobre o caminho. E lá na foto mostra que a única coisa que focou bonitinho mesmo, o Daniel já nem importava mais na foto. Foi só o trilho do trem, assim, ó. O que importa é o caminho. E o caminho é Jesus. João 14, 6. Hoje esse 6 aí bateu bonito, hein? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, nessa caminhada, resistir o processo nos ensina que Deus está trabalhando em nós para que a boa, perfeita e agradável vontade dele aconteça na minha vida e na sua vida. Quantos estão entendendo isso? Não é o fim. Nos lembra de que Deus ainda está escrevendo a nossa história. Deus ainda está escrevendo a sua história. Alex, Deus ainda está escrevendo a sua história. Não acabou. Ele está escrevendo. Inclusive, nós 4 aqui sentando para tratar sobre a série, nós até pensamos de colocar o título ponto vírgula. Porque não é um ponto final. É um ponto vírgula. Algumas coisas nós vamos... Mas Deus continua escrevendo algo novo. E Deus tem muita coisa para fazer sobre essa galera jovem, sobre a juventude da igreja. Deixa eu perguntar para você, galera jovem, vocês que estão aqui no presencial, tem uma galerinha conectada conosco. Deixa eu perguntar para você. Não é gostoso a gente estar aqui sorrindo junto, tacando papel junto, brincando? É gostoso, não é? Então é missão nossa trazer o máximo de jovens para cá. Se eu e você, presta atenção no que eu estou falando. Se eu e você continuarmos só vindo para curtir, daqui a pouco nós vamos começar a achar defeito e esquecer da verdadeira essência de estarmos aqui. Isso aqui não é um encontro de jovens, simplesmente não, queridos. Mas isso aqui é um encontro de evangelismo, de trazer jovens para conhecer Jesus, de buscarmos a Deus, de sairmos daqui apaixonados, renovados. O quê? De receber uma palavra, um alimento, de adorar. Tanto que é gostoso a gente adorar junto aqui, queridos. Então Deus, ele continua escrevendo. E através de mim, através de você, ele quer escrever uma nova história para os jovens desse Ministério Família Cristã. Quantos estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida. Queridos, Deus tem falado muito ao nosso coração. Semana que vem vocês precisam estar aqui. Nós temos uma convidada especial. Vai trazer uma mensagem direto do Pai das luzes. Não vou contar, vai ser surpresa. Vai ser surpresa. Só pelo momento de comunhão. Quem já veio no mais íntimos, levanta a mão. É top ou não é? Não. Você vai convidar no mínimo uns 5 jovens aqui de dentro da igreja que não está aqui. No mínimo. No mínimo. Não tem máximo, macho. O céu é nosso limite. Tá ligado? No mínimo, nós vamos convidar
5 jovens para estar aqui, para a gente curtir essa noite que vai ser maravilhosa. Amém? Então prepara, galera, se prepara que vai ser maravilhosa a noite. Top da galáxia. Não, brabo. Fecha os olhos em nome de Jesus. Não é o fim, e eu quero lembrar você que transições são necessárias. Não é o fim, e eu quero lembrar você que o seu posicionamento está totalmente conectado ao seu destino. Não é o fim, e eu quero lembrar você que Jesus, através do seu nível de rendição, Ele quer na mesma proporção te encher. Não é o fim, e Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que o processo, a fase que você está passando, vai mudar. E Ele está tratando e trabalhando em você para fazer você alcançar algo novo. Então feche seus olhos, você que quer o novo de Deus. Espírito Santo, você com essa galera jovem, Jesus. Senhor Deus, derrama a tua graça, o teu novo, o teu transbordar, a unção do céu sobre cada um dos jovens desta igreja. Jesus, que essa galera jovem RCP possa entender e viver o teu querer e a tua vontade todos os dias. Nós liberamos a tua graça, a tua cura, o teu milagre, a tua provisão no dia a dia, na escola, no trabalho, dentro de casa. Deus, abençoe os jovens desta igreja e que eles possam testemunhar a tua presença em nome de Jesus. Quem concorda comigo, levanta a mãozinha e fala amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida aí de casa também, em nome de Jesus.